E aí, jovens, vamos seguindo aqui o nosso módulo. Agora, então, é a sessão, nossa parte que a gente tem aqui de Caiu na Prova. Vamos ver, então, algumas questões de concurso que foram aplicadas relativa ao sistema operacional Windows. Então, esse nosso curso aqui para a Prefeitura de Canoas, a banca organizadora aqui vai ser a La Salle. E como eu falei anteriormente, então, a La Salle não disponibiliza suas provas na internet, é meio difícil encontrar questões. Então, a gente vai estudar conteúdo com algumas questões da La Salle e os demais conteúdos, demais assuntos, vamos estudar, então, com questões de outra banca, mas ao mesmo nível da La Salle, certo? Primeira questão, então, aqui, relativa ao Windows, né? É a questão da própria La Salle, em 2015, aqui na Prefeitura de Canoas, então, o último concurso que foi aqui da Prefeitura de Canoas. Fala assim, ó. Lembrando que essas questões, elas estão disponíveis lá no nosso material de apoio, em formato PDF. Se tu quiser, pode ir lá responder essas perguntas lá, e depois vem aqui corrigir com nós. Então, a área de transferência é uma área de armazenamento temporário de informações. Nela podem ser armazenadas informações, como textos ou elementos gráficos. Essas informações são colocadas na área de transferência quando utilizamos os comandos. Então, elas vão para a área de transferência, é aquela área, então, que fica lá no Windows esperando algo para a gente colar, para a gente mover para um outro determinado local, né? Então, essas, sejam texto, sejam arquivo, eles vão para a área de transferência quando a gente copia ou recorta algum item. Então, gabarito aqui, letra D de dado. Número 2, a utilização de teclas de atalho é importante para agilizar a execução de comandos em sistemas operacionais. Considerando o sistema operacional Windows, o atalho para abrir o menu iniciar é Alt-I, Alt-F4, Ctrl-I, Alt-Tab ou Ctrl-ESC. O gabarito aqui, então, alternativa correta, letra E, Ctrl-ESC, então, quando a gente aciona esse atalho de teclado, o menu iniciar, então, ele vai ser exibido para o usuário. Questão número 3, ainda da La Salle, da prova de Prefeitura de Canoas. A utilização de teclas de atalho é uma ferramenta muito boa para agilizar a execução de tarefas rotineiras no sistema operacional Windows. Dentro do Windows Explorer, o atalho utilizado para possibilitar renomear um arquivo ou pasta, aqui fala no Windows XP, mas é o mesmo atalho de teclado para a gente renomear o arquivo, é o F2, então. Quando a gente renomeia, a gente seleciona um determinado arquivo e tecla o F2, seja no Windows XP, que já está bem ultrapassada essa questão, mas seja no XP na versão 7, 8 ou 10, quando a gente tecla o F2, então vai ficar assim, e a gente vai poder então editar esse arquivo, vamos poder renomear, na verdade, digitamos lá e renomeamos este arquivo. Questão número 4, ainda, da Prefeitura de Canoas. Sobre o procedimento, analise. A figura abaixo mostra o procedimento de arrastar e soltar, possibilitando no Microsoft Windows. Sobre este procedimento, analise as assertivas abaixo. Primeiro, ao arrastar e soltar arquivos de um pendrive para um HD, os mesmos são movidos para a pasta de destino e apagadas da origem. 2. Ao arrastar e soltar arquivos dentro de um mesmo HD, os mesmos são movidos para a pasta de destino e apagados da origem. 3. Ao arrastar e soltar arquivos, os mesmos são sempre movidos, independente da localização do arquivo original e do local do destino. Isso aqui está incorreto, essa última afirmação. A primeira, então, ao arrastar e soltar arquivos de um pendrive ou para um HD, os mesmos vão ser copiados. Então, o gabarito aqui, apenas a segunda afirmação está correta. Quando temos discos diferentes, seja um CD, seja um HD, um pendrive, quando a gente arrastar esses arquivos dessa mídia removível para dentro do nosso computador, seja o HD, seja qualquer local, isso aí vai ser, então, copiados. Não vai ser movido. Ela só vai ser movido quando for dentro do mesmo HD. Se a gente tem duas pastas lá dentro do mesmo HD e a gente mover, então a gente vai mover este arquivo, certo? A gente vai arrastar e vai mover. Essa função, então, é a mesma lá do Ctrl+C, Ctrl+X e o Ctrl+V, certo? Então, gabarito letra B de bola. Questão número 5, agora a gente começa as questões, então, de outras bancas. Terminamos por aqui a questão as questões da La Salle. Agora a questão da Fundatec, 2018, na Prefeitura de Imbé. Qual o nome do ícone criado pelo usuário na área de trabalho desktop do sistema operacional Windows 10 para acessar um arquivo com frequência? Não precisa ser necessariamente na área de trabalho, pode ser em qualquer local. A gente cria, então, um atalho, aquele arquivo que a gente acessa com frequência, seja um programa, seja um arquivo pessoal, mas que a gente acesse com frequência, vai ser um atalho. Número 6, agora uma questão da CESP. Com referência à instalação e desinstalação de aplicativos e drivers,
Lembram que eu falei na primeira aula lá, drivers, e aqueles programinhas utilizados para comunicação lá de um determinado periférico com o sistema operacional, com o computador? Então, de ambiente, o Windows julgue o próximo item. A pasta arquivos de programas do Windows 7 Professional, normalmente localizada no disco C, é o local recomendado para a instalação de aplicativos nessa versão do sistema operacional. Essa informação está certa ou correta? Ela está certa. Essa pasta arquivos de programas é a mais usual, então o próprio nome já diz, é arquivos de programas. Então é onde está localizado os arquivos dos programas instalados no sistema operacional. Agora a questão número 7, da FGV. No Windows Explorer existem 5 arquivos gravados na pasta TJ Contratos. Para mover os arquivos para a pasta TJ Backup, deve-se executar os procedimentos a seguir. Primeiro, então, selecionar os arquivos C em TJ Contratos e executar o comando AT1. Então, AT1 vai ser um atalho de teclado. Selecionar a pasta TJ Backup e executar o atalho AT2. Então, a gente quer fazer o que? A gente quer mover. Então, o que a gente faz para mover? A gente vai recortar e colar em um determinado local. Então, gabarito correto aqui, letra D, Ctrl X para recortar e Ctrl V. Então, a gente vai recortar de TJ Contratos e vamos colar em TJ Backup. Questão número 8. Um funcionário do Tribunal de Justiça do Amazonas seleciona a pasta TJ Amazonas no Windows Explorer, na qual estão armazenados diversos arquivos e executa o atalho Ctrl A. Esse atalho de teclado gera o seguinte resultado. Então, Ctrl A ele vai selecionar todos os arquivos que estão nessa pasta. O gabarito, então, letra E. Lembrando, então, a diferença para não se confundir lá com o Word, que a gente, para selecionar todo o texto, é Ctrl T. Lembre, então, que no Word é Ctrl T de texto. E numa pasta do Windows, vai ser Ctrl A de arquivo. Certo? Então, para a gente selecionar todo o texto no Windows, já adiantando as aulas de Windows, né? Ctrl T de texto. E para selecionar todos os arquivos aqui no Windows, numa pasta, Ctrl A de arquivo. Agora, a questão número 13 da FCC. Utilidades tais como calendário, temperatura, relógio e medidor de CPU, entre outras, podem ficar fixamente presentes na área de trabalho do Windows 7. Trata-se, então, de gadgets, letra C. Letra C de casa é o gabarito aqui. Então, os gadgets são esses aqui. Eles foram descontinuados depois do Windows 8, 8.1 e 10, certo? Isso aqui é algo que está apenas no Windows 7. Então, se a banca vir falar em gadget em relação ao Windows 8 e 10, está incorreto, certo? Isso aqui está presente apenas na versão 7 do Windows. Agora, a questão número 14. Maria recebeu um arquivo PDF e ao tentar abri-lo... Eu já dei a resposta aqui, sem querer. Maria recebeu um arquivo PDF e ao tentar abri-lo no Windows 10 com um duplo clique, notou que o arquivo foi exibido pelo Chrome e não pelo Adobe Reader, preferido de Maria. Para que futuramente seja aberto automaticamente numa situação como descrita, Maria deve. Então a gente vai utilizar aquela função lá de aplicações, certo? Lá nas configurações do Windows. Lá tem então os aplicativos padrão para o Windows, que vamos selecionar cada coisa. Então eu já dei a resposta anteriormente, mas igual, letra C de casa, ajustar a configuração da extensão PDF nas configurações do Windows, na opção aplicativos. Então o que vai acontecer lá? Nessa opção aplicativos a gente vai ter diversos tipos, né? Por exemplo, um MP3. O que vai abrir um arquivo MP3, uma música? Qual aplicação vai abrir? E lá vai ter então a opção PDF e a gente vai selecionar o Adobe lá. Toda vez que a gente abrir um PDF, o Adobe vai ser o que vai ser utilizado, vai abrir. Aqui, ó. O caminho então nas configurações, aplicativos padrão, e temos essa lista aqui então, ó. E aqui então, PDF. Aqui vai ter diversos tipos de extensão, a gente vai então por ordem alfabética, a gente vai até PDF, vai estar do ladinho o aplicativo padrão, e a gente modifica aqui, clica aqui, e modifica esse tipo de arquivo, certo? Essa aplicação que vai abrir. Ou então, outro caminho aqui, a gente vai até o determinado arquivo, seja um PDF, seja qualquer tipo de PDF, qualquer tipo de imagem. Aqui eu peguei um arquivo de imagem, mas a gente vai até o determinado arquivo, clicamos com o botão direito do mouse,
Clicamos em propriedades e aqui embaixo, aqui, ó, abrir com fotos, a gente coloca alterar e seleciona então a aplicação que a gente quer tornar padrão para abrir esse tipo de arquivo. Seja um arquivo de música MP3, seja uma imagem, seja um PDF, é esse mesmo caminho, esses dois caminhos aqui nas configurações, ou então aqui nesse menu aqui com o botão direito. Questão número 15. No explorador de arquivos Windows Explorer do Windows 10, para remover um arquivo previamente selecionado sem enviá-lo para a lixeira, deve ser usado o Shift Delete, então letra E é o gabarito correto. Quando a gente tecla o Delete, esse arquivo ele vai direto para a lixeira, certo? Mas para excluir definitivamente esse arquivo não vai passar pela lixeira, é o Shift Delete, letra E, o gabarito. Questão número 16. No Windows 10 é possível criar uma imagem do sistema para restaurar o computador. Por exemplo, o disco rígido parar de funcionar, usando essa imagem é possível recuperar contas de usuários, aplicativos instalados, configurações do Windows. Está correto o que se afirma em letra E. Então, quando a gente quer restaurar, criar uma imagem, a gente então pode restaurar contas de usuários, aplicativos instalados e as configurações do Windows. Tudo a gente pode restaurar e criar uma imagem. O caminho, então, aqui, ó, sistema e segurança, através lá do painel de controle, sistema e segurança, histórico de arquivos, e vamos fazer, então, backup de imagem do sistema. Então, a gente vai criar uma imagem do sistema para recuperar essas coisas. Então, contas de usuários, vai criar uma imagem com contas de usuários, aplicativos instalados e as configurações do Windows. Bom, agora a questão número 17 aqui da nossa aula da banca FGV, fala-se o seguinte: relacione as teclas de atalho do Windows 10 listadas a seguir às suas respectivas funções associadas. Então temos a tecla do Windows Z, tecla de atalho do Windows mais o Ctrl D, tecla do Windows mais o D e a tecla do Windows mais o R. Então temos agora na segunda coluna aqui, abre o explorador de arquivos, cria uma nova área de trabalho virtual, executa um comando e mostra a área de trabalho. O gabarito aqui nessa questão, então, vai ser a letra A. Então, primeiro, a tecla do Windows mais o E, ele vai abrir o explorador de arquivos, certo? É onde estão nossas pastas lá, pasta de música, de imagem, de documentos. Depois, vai criar uma nova área de trabalho virtual. E aquela que está disponível, o íconezinho aqui pertinho do menu iniciar. Quando a gente cria mais de uma área de trabalho 1, 2, 3 e assim por diante, a gente tem esse atalho de teclado, então, a tecla do Windows mais o Ctrl e o D. Vai executar um comando, então, a tecla do Windows mais o R, número 4 aqui, e depois vai mostrar a área de trabalho. A gente pode fazer isso por dois comandos, então podemos clicar naquele íconezinho que fica aqui próximo, bem no cantinho do ladinho do horário e da data, ou então esse atalho de teclado, Windows mais D. Então, o gabarito aqui, letra A. Agora a questão número 18, questão da CESP. No Windows 8, as pastas, diferentemente dos arquivos, não podem ser recortadas, podendo apenas ser copiadas ou excluídas. Isso aqui, essa informação, ela está certa ou está errada? Essa informação ela está errada. As pastas, da mesma forma que os arquivos, a gente pode sim mover, então, lá pelo Ctrl X, a gente vai recortar e vai colar lá pelo Ctrl V. Número 19 agora. O Windows 10 permite que o usuário configure as opções de backup para um disco de rede. Assim, o backup copia para um local definido todo o conteúdo da pasta C username, em que o username equivale ao nome do usuário que configurou o backup. Lembrando que backup, essas bancas mais tradicionais, assim, mais nacionais, elas aportuguesam as palavras, né? Por isso que está assim, backup. Isso aqui nada mais é do que o backup. É a mesma coisa, então, que essas bancas, elas têm o costume de aportuguesar as palavras, certo? E essa informação, então, ela está certa. Então, a gente pode, então, fazer essa configuração lá e salvar o nosso backup na rede. Questão agora número 20 da FCC. Para se ter acesso à opção que permite organizar os ícones automaticamente na área de trabalho do Windows 7, em português, deve-se. Então, a opção que permite organizar esses ícones automaticamente, então a gente vai clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho e depois selecionar exibir, então. Vamos exibir, então, automaticamente isso. Gabarito, então, aqui, letra A. Próxima questão agora, número 21, da FCC. Um usuário, ao ligar o computador com Windows 10 em português,
faz rotineiramente login no sistema por meio do usuário e senha para seu perfil de usuário ser carregado no computador. Toda vez que se ausente do computador por questões de segurança, bloqueia a sua área de trabalho e quando retorna, digita a senha para desbloqueá-la. A tela que possui opções para bloquear a área de trabalho, trocar o usuário do computador, alterar senha, entre outras. Então, para bloquear, trocar o usuário do computador e alterar senha, pode ser acessado então pelo atalho de teclado Ctrl Alt Delete. Até o Windows XP a gente utilizava esse comando aqui, gabarito então letra D de dado. Quando a gente utilizava até o Windows XP, o Ctrl Alt Delete então ele ia lá para o gerenciador de tarefas, onde a gente fechava os programas e monitorava. Mas aqui então, ele vai abrir essa imagenzinha aqui agora. A gente vai aqui então, a gente pode bloquear. Por exemplo, eu estou aqui no meu computador e eu vou sair daqui, eu vou botar Ctrl Alt Delete, vou bloquear a área de trabalho. Então, quando eu voltar, eu posso fazer esse login novamente. Ou então aqui, ó, gerenciador de tarefas, está disponível aqui essa opção. A diferença é que com o Ctrl Alt Delete eu não vou diretamente para cá. Para cá o atalho de teclado para eu ir diretamente para o gerenciador de tarefas é o Ctrl Alt e o ESC. Ao invés do Delete no final, agora é um ESC e eu vou diretamente para o gerenciador de tarefas. Questão número 22 agora da FCC. Suspeitando da existência de um vírus em seu computador, um usuário foi orientado pela equipe de suporte da empresa a inicializar o Windows 10 no modo de segurança e depois passar o antivírus no computador. Para inicializar o computador nesse modo, após ligá-lo, deve-se pressionar a tecla F1, F10, F2, F4 ou F8. Gabarito aqui, alternativa correta, então, F8. Lembra, então, F8 de boot, certo? Ó, o 8 viradinho aqui. Então, quando a gente está ligando o computador antes do Windows se iniciar, a gente está fazendo o boot do computador, certo? Então, lembra que F8 tem um 8 viradinho aqui de boot. Lembra dele, a gente tecla o F8 aqui, então, enquanto o computador está ligando, antes do Windows ser iniciado. E a gente faz, então, esse modo de segurança. Tem algumas restrições, então o Windows não vai funcionar normalmente, vai funcionar em modo de segurança. E a gente pode, então, passar o antivírus e fazer essa varredura. Agora, questão número 23, também da FCC. Para configurar um processo de backup automatizado antes de escolher a unidade de cópia, e os arquivos que serão copiados periódica e sistematicamente, usando o sistema operacional Windows 10, em português, em condições ideais, um técnico judiciário executou corretamente os passos. Então, temos aqui o Windows 10 e a função de backup automatizado. E o caminho, então, o gabarito aqui vai ser a letra A. A gente vai, então, utilizar, clicar no botão Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança. E vamos escolher a opção, então, de Backup. Número 14. No Windows 10 não há mais o painel de controle, um importante recurso presente nas versões anteriores desse sistema operacional. Ele foi substituído pelo aplicativo Sistema, que contém diversas funcionalidades, como, por exemplo, personalizações e arquivos de segurança. E o gabarito dessa questão, então, é errado, essa afirmação está errada. Painel de controle, na verdade, o painel de controle no Windows 10 ainda está lá, porém, algumas funcionalidades elas passam para o novo sistema, que é o de configurações. Esse sistema de configurações, então, é como se fosse o novo painel de controle no Windows 10. Mas o painel de controle ainda está lá sim, então, certo? Mais algumas configurações, então, algumas coisas. Mesmo a gente abrindo o painel de controle e clicando lá em determinado recurso, o Windows vai nos passar para a tela de configurações. 25 agora. Assinale a alternativa que apresenta o recurso do Windows 10, que permite ao usuário visualizar uma única tela as miniaturas de todas as janelas que estão sendo executadas no sistema. Esse então é o menu Iniciar, painel de controle é a Cortana, central de ações ou botão Visão de tarefas. Gabarito aqui, letra E, é o botão Visão de tarefas aqui, ó. Ele está disponível, esse íconezinho, está disponível ali do lado do menu Iniciar. 26, número 26, e agora a última questão da nossa aula aqui. Observe a figura a seguir extraída do explorador de arquivo, do Windows Explorer, no Windows 10 BR. Temos esse caminho, então, esse computador, dados, program files, Java, e esse arquivinho aqui. Nesse contexto, um clique sobre a pequena seta para cima, esta aqui, essa seta para cima, fará com que o explorador de arquivos, então, quando a gente clica nessa seta, ele vai, então, para a pasta anterior a que a gente está. Se a gente está nessa pasta aqui, JDK, ele vai, então, para a pasta anterior, é a pasta Java. Então, o gabarito aqui vai ser a letra B de bola. Quando a gente clica nessa setinha, ele vai para a pasta anterior.
Certo, gente? Então finalizamos aqui nossos exercícios. Até mais.